também entre aspas, é mais fácil para um governante, não é, atuar de forma autoritária, porque ele manda, ele determina, não é? Se não concordam com ele, ele manda prender, e é muito mais desafiador se estruturar numa ordem democrática, porque a ordem democrática ela pressupõe o dissenso, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a troca. Então, é muito mais difícil, do ponto de vista da organização do sistema internacional, um país se estruturar de forma democrática. O regime é autoritário, ele se impõe, mas ele é tirano. E a gente vive hoje uma crise das democracias, né? A gente vive uma crise dos relacionamentos. Quando a gente fala em cultura da paz, primeiro há uma declaração da ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, criada no pós-Segunda Guerra, a partir de 1945, como essa organização supranacional, ela é composta, né, o sistema ONU é composto por declarações de direitos humanos e por tratados de direitos humanos. Dentre essas declarações, tem duas que são muito importantes, estão relacionadas com essa temática da ODS 16, que vai cuidar da cultura da paz e a outra vai cuidar da cultura da tolerância, aliás, da tolerância, não é? E nessa declaração da cultura da paz, se traz um conceito, que é um conceito muito atual, muito completo do que é cultura da paz, e para que a gente possa entender como que se compreendia a paz até alguns séculos atrás, né? Principalmente antes das duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra. Se compreendia a paz como a ausência de guerra. Na sequência, esse conceito se tornou desatualizado. Se passou a compreender paz como ausência de violência, porque a guerra é uma forma de violência, mas há muitas outras formas de violência. Então, nós podemos pensar na violência urbana, na violência contra a mulher, no racismo, nas várias formas de discriminação, não é? LGBTQIA+, fobia e assim por diante. E se a gente pensar no Brasil, a gente verifica uma sociedade marcada muito pela cultura da violência, mas não pela cultura da guerra. Então, o Brasil não é um país bélico, mas é um país que tem todas essas formas de violência, e se a gente pensar como nós temos vivido cada vez mais enclausurados nos prédios, nos condomínios de casas, não é, fechados, dentro dos shopping centers, não é, e não usufruindo efetivamente do espaço público, né? Então, quanto mais a gente tem a possibilidade de usufruir do espaço público, mais mostra um grau de civilidade de uma sociedade. E no Brasil a gente usufrui muito pouco do espaço público. Então, passou, né, numa segunda etapa para essa ideia de ausência de violência. Mas a proposta trazida pela ONU, e juntamente com a ONU há um braço dela, que é a Unesco, que é não é, um órgão do sistema da ONU que vai cuidar da educação, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, e que vai trabalhar muito a cultura da paz. Então, a cultura da paz, ela vem como um movimento no sentido de despertar nas pessoas, na sociedade, nos estados, nas organizações internacionais, né? Então, desde as relações mais próximas até as relações mais amplas, pensando nas relações internacionais, formas de resolver os conflitos com base no diálogo, na troca, na cooperação, na solidariedade, na empatia, no respeito. E o que é muito interessante é que essa ideia de cultura da paz, ela passou a ser desenvolvida no pós-Segunda Guerra, e tem um sociólogo norueguês que se chama Johan Galtung. Ele faleceu há uns 2 anos atrás, ele é uma referência no estudo da cultura da paz, e em 1959 ele cria em Oslo, que é a capital da Noruega, um instituto de pesquisa da paz. E o propósito do Johan Galtung era encontrar quais são as verdadeiras origens dos problemas. Então, ele vai partir dessa ideia de que
as relações humanas, elas são sempre marcadas pelos conflitos, e que os conflitos em si, eles não são ruins, eles não devem ser evitados. Ou seja, eles fazem parte das relações humanas. Nós sempre vamos ter conflitos. E esses conflitos, eles vão estar desde as relações mais próximas até as relações internacionais. No entanto, o que ele vai colocar? Ele vai colocar esse questionamento e essa proposta. Como resolver esses conflitos? Não é? Como que a gente efetivamente resolve os problemas sociais que estão aí? Então, ele vai defender que temos que resolver por meio da cultura da paz, que não representa, em hipótese nenhuma, uma passividade, que não representa, em hipótese nenhuma, homogeneizar a sociedade, mas, pelo contrário, pressupõe que haja diálogo, que haja troca, que haja bons relacionamentos, mas sem o uso da violência, sem o uso de qualquer forma de violência. Né? Então, esse é um enorme desafio que demanda de todos nós uma mudança de mentalidade, não é? Um verdadeiro salto civilizatório, não usar a violência, mas resolver os problemas dessa forma e fundamentalmente por meio de uma educação, né, que deve vir desde os primeiros anos e que deve ser uma educação continuada para a vida inteira, né, em todos os momentos, no qual a gente saiba resolver dessa forma. E a partir dessas ideias do Johan Galton, que a ONU vai abraçar essas ideias e vai estabelecer essa declaração da ONU sobre cultura da paz, que hoje é o lema da ONU, é o lema da Unesco, e que é um enorme desafio, né? É um enorme desafio, né? Eu até, só para fazer uma complementação, que eu acho muito interessante, eu sempre até trago para os meus alunos, quando a gente pensa nas relações mais próximas, então se a gente pensar na relação, né, de um pai com um filho, a princípio a gente poderia pensar, não é? É muito mais fácil, mas colocando entre aspas, não é? Muito mais fácil um pai ser autoritário, ele mandar, não é? Ele falar ao filho, olha, né, cala a boca, não, né? Então, ter uma postura de autoritarismo, não é? E eu digo que é mais fácil, entre aspas, no sentido de que alguém que tem autoridade se impõe de uma forma absoluta. É muito mais desafiador para um pai educar um filho com base na cultura da paz de uma forma democrática, ou seja, dialogando, respeitando, tendo empatia, mas é claro que colocando limites, é claro que dando responsabilidade, porque é dessa forma que você cria alguém com saúde mental, né? Porque tem que saber que há limites. Se a gente pensar nesse modelo, que é um modelo micro, que é um modelo familiar, a gente pode ir estendendo esse modelo para as relações na escola, para as relações na sociedade, até para as relações internacionais. Quando a gente pensa nas relações internacionais, também entre aspas, é mais fácil para um governante, não é, atuar de forma autoritária, porque ele manda, ele determina, não é? Se não concordam com ele, ele manda prender, e é muito mais desafiador se estruturar numa ordem democrática, porque a ordem democrática, ela pressupõe o dissenso, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a troca. Então, é muito mais difícil, do ponto de vista da organização do sistema internacional, um país se estruturar de forma democrática. O regime autoritário, ele se impõe, mas ele é tirano. E a gente vive hoje uma crise das democracias, né? A gente vive uma crise dos relacionamentos. Então, essa é uma questão da atualidade, né? Essa é uma questão para a gente pensar. Fantástico. Inclusive, vários trechos que você hoje compartilhou conosco, né, com o público, deveriam ser encaminhados assim, de forma expressa para muitas pessoas. A gente hoje vive uma crise de diálogo. Vive uma crise de diálogo. E você trouxe aí, Bruno, interessante, né, a visão e o aprendizado. A gente aqui também aprende muito, né? A gente sai de uma história que começa com a ausência de guerra, né, para um segundo momento de ausência de violência, que vai numa amplitude maior, né, Sim. para chegar então na cultura da paz. E aí é muito legal, né? Eu gravei alguns episódios, né, do podcast hoje e eu aprendi
eu fui bombardeado com algumas informações que eu não sabia e que cabe muito nessa conversa, professor, que eu quero até a tua visão nisso, né? Porque tenho certeza que você vai ter dados e vai ter mais a aprofundar sobre isso. Teve um podcast hoje, conversei com uma pessoa que trabalhou no OMS, e onde ela disse que comprovadamente cidades que têm crianças nas ruas, ela é mais segura. Isso comprovadamente. E isso não tinha esses dados. E até ela levou isso para a prefeitura de Olambra, aqui onde a gente está. E aí eu olho, também estava dando uma olhada em alguns dados sobre a questão do Japão. Questão do Japão, onde eles também trabalham de formar o caráter até os 10 anos. Não é prova técnica, é caráter. É você ter uma questão de conversa. Você falou sobre autoritarismo, né? O difícil quando você fala de autoritarismo é que você exclui vários pontos, várias formas de pensar, você exclui a pluralidade de opiniões, de visões, né? É um trava-línguas aqui, então a gente acaba. Mas assim, no final das contas, é um papo muito importante. E hoje, né, Ska, acho que a gente conversou já em outros episódios de podcast, tem temas que antigamente o pessoal olhava e falou, não, é ponta árvore, é um assunto que não dá dinheiro, que não sei o que, não é importante. Como assim não é importante? Hoje a gente fala da cultura da felicidade, de ser muito importante. Hoje a gente tem saúde mental, que é o maior problema até acima da questão de câncer no mundo, né? E a gente tem a Mais questão... afasta, né? A maior causa de afastamentos hoje no Brasil de trabalho é em função da saúde mental. Exato, e no final, e assim, é larga escala, não é tipo uma comparação de 1% para frente, é 30%, por aí, de distância. E quando a gente fala de paz, você vive muito melhor, né? E aí você vai pegar, e você falou de alguns países, né, de algumas outras culturas, a gente consegue viver em paz. Eu acho que a gente colocar ali, desde a base, colocar isso na cultura e tudo mais, por que esses assuntos estão vindo tão à tona, professor? É uma pergunta? Tão à tona hoje em dia, né? E com tanta força, eu sinto uma mudança cultural, uma mudança de sociedade hoje, que está levando essa questão da cultura da paz, a qual eu sou muito fã e que eu sou o cara que mais defendo isso, vendo de onde eu vim, e que eu quero que todo mundo cresça, a questão de paz traz tantos assuntos à tona, mas também faz com que aquele jovem que eu fui um dia, ele consiga evoluir e acabar com aquela crença limitante. Violência e tudo mais está envolvido nisso, né? Como que você vê isso nessa mudança de cultura, mudança de sociedade? Eu acho que tem vários pontos. Primeiro, a gente não pode ter a ilusão ou uma ideia utópica de que nós vamos acabar com todas as formas de violência. Não vamos, não é? Mas é possível trabalhar com essa proposta da cultura da paz para que a gente resolva os nossos conflitos sem o uso da violência. Você mesmo falou, Bruno, que eu achei interessante, o quanto o esporte foi importante na sua vida. Muito. E eu estava comentando com o Luiz, quando a gente estava conversando, tomando um lanche, eu sempre, assim, gosto muito de falar de um texto, que é de um filósofo que se chama Theodor Adorno, e ele tem vários textos sobre educação, e um dos textos dele se chama O que Resta de Auschwitz, né? Auschwitz foi um dos campos de concentração na Segunda Grande Guerra. E então ele vai, né, fazer um diagnóstico daquela sociedade, sendo que ele foi refugiado, ele era judeu, então ele viveu as duas grandes guerras mundiais, não é? E ele vai dizer a importância do investimento em esporte. O quanto o esporte ele é importante para a gente, não é? E as crianças, principalmente, os jovens, jogarem essa energia, né? Porque a gente tem uma energia muito grande, as crianças e os jovens mais ainda, né? Onde que a gente vai jogar, como que a gente vai direcionar essa energia? Se a gente puder direcionar para o esporte, é um caminho interessante, é um caminho que traz bons resultados. A gente vive hoje numa sociedade que a tecnologia, acho que tem vários lados que a gente poderia estar analisando, né? Acho que tem um lado muito positivo, mas também tem um lado aonde estamos nos movimentando cada vez menos, não é? E acho que a nossa saúde mental ela está muito ligada também ao nosso corpo, o que a gente faz do nosso corpo, o quanto que a gente movimenta o nosso corpo, né? O ser humano foi feito para se movimentar e a gente tem construído um modelo de sociedade, né, muito enclausurado, muito nas redes sociais, né, muito sem esse movimento que gera saúde. Então, acho que esse é um ponto, né, importante para a gente pensar o quanto que as escolas brasileiras deveriam valorizar mais
atividade física, né, o desenvolvimento nesse setor que eu acho que no Brasil ainda é muito pouco valorizado. Eu vejo as escolas voltadas muito ainda para uma cobrança conteudista e não para uma formação mais holística, para uma formação que leve à atividade física, né? Acho que a atividade física ela gera bem-estar, ela gera saúde. E, inclusive, né, a gente percebe políticas sociais, né, onde você tem a inclusão do esporte, você tem uma correlação direta com a redução de violência. Tem, exatamente, tem. Ressocialização também. Ressocialização, maior desempenho escolar, maior sociabilidade, porque os esportes, não é, muitos deles são em conjunto, então são as equipes, não é? Por exemplo, hoje a gente vê o jovem cada vez mais se comunicando menos, né, com menos habilidades sociais. O esporte traz muita habilidade social, além das habilidades físicas. Então, acho que é um caminho importante. Mas sempre que a gente pensa em educação, a gente pensa pelo menos a médio e longo prazo. E no Brasil, se a gente olhar no âmbito federal, estadual, municipal, distrital, raríssimas vezes a gente vê algum político falando em, né, o que a gente quer para o Brasil daqui 50 anos, né? O que a gente quer para o Brasil na próxima década, né? Então é tudo muito imediato. E aí a gente acaba não colhendo os frutos que a gente pode colher, mas a gente só colhe a médio e longo prazo, né? Então acho que a gente também precisa avançar num outro ponto que foi falado na nossa palestra, que é nesse aprimoramento da cidadania, né? Na cidadania no sentido de, né, a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que também foi refugiada, né, e foi para os Estados Unidos, ela traz uma definição de cidadania como direito a ter direitos, né? Ela vai trazer a ideia de pertencimento, né? Então, todos nós, como seres humanos, nós temos esse desejo e essa necessidade de pertencimento. Então, ela vai olhar ali para a barbárie da Segunda Guerra e vai mostrar, olha, os judeus e as minorias, eles perderam o direito de pertencer, não é? Eles juridicamente foram expulsos da humanidade. Então, o sistema que se cria pós-guerra, seja no plano internacional e seja nos nacionais que se redemocratizam, eles devem garantir esse direito de pertencimento, eles devem garantir a cidadania. E a cidadania, ela sempre pressupõe direitos e deveres, né? Então é um equívoco achar também que ser cidadão é ter só direitos. Não, é ter direitos e deveres. E é necessário que haja uma estrada de mão dupla, então aonde se garantam os direitos, mas se cumpra com os deveres. E se a gente olhar para a sociedade brasileira, a gente ainda tem uma sociedade muito desigual. Então, os direitos não chegam para muitos. E quando os direitos não chegam para muitos, como é que você vai exigir deveres, sendo que eles nem, né, se pensarmos, por exemplo, em crianças, né, os índices de violência contra a criança no Brasil são altíssimos. Os índices de violência sexual contra crianças e adolescentes é altíssimo. Então, os maiores números de estupro no Brasil são em relação a crianças e adolescentes. Então, são seres que estão numa situação de hipervulnerabilidade. Então, são realidades que o Brasil nos mostra, no qual determinados grupos, como eles não atingem, não têm garantidos direitos mínimos, como é que você vai exigir deveres? Não é? Então, a gente fica sempre numa sociedade muito precária, muito capenga. Então, assim, temos muito a caminhar, né? Temos muito.